e você chegou, dessa vez um bolinho sem glúten, petit gâteau. Eu acho um dos clássicos, aquele bolinho que dentro fica molhado de chocolate, que quando a gente pede no restaurante demora um tempinho para chegar, que tem que ser servido fresco, é esse mesmo. E aí a gente vai fazer a versão sem glúten. Eu vou falar agora os ingredientes, mas vou até fazer um alerta, não troca esse cacau por chocolate, tipo achocolatado não, senão vai ficar doce demais, tá? E o sabor do cacau mesmo vai fazer toda a diferença na nossa receita. 75 gramas de margarina sem leite, 100 gramas de açúcar mascavo, de preferência mais claro, 1 colher de chá de essência de baunilha, 25 gramas de cacau em pó peneirado, cacau mesmo, como eu já falei, 50 gramas de farinha sem glúten, eu prefiro aquela que tem menos farinha de arroz, 2/4 de colher de fermento químico, 4 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de fécula de batata e meia colher de café de goma xantana misturada com goma guar. Agora eu vou falar como é que é para fazer. O forno já está pré-aquecendo 180 graus. Uma das coisas que eu gosto desse bolinho, que eu gostei da receita, é porque, afora ele ser atrativo, né, ter uma foto bonita, assim, uma apresentação muito bonita, ele é rápido, porque ele vai ficar só de 10 a... Eu vou deixar 14 minutos no forno. A versão com glúten eu deixei um tempo diferente. Então vou bater agora a margarina com o açúcar e o cacau, colocando aos poucos. Quando ficar aquele creminho bem leve, eu vou acrescentar o resto dos ingredientes e depois eu vou dividir entre 4 forminhas, forminha tipo muffin ou empada se você tiver, que eu dei uma ligeira untada, tá vendo? A minha é antiaderente, então eu dei uma untada bem leve com a própria margarina, tá bom? Vou agora botar a margarina, o açúcar e o cacau na batedeira e vou bater até ficar aquele creme mais levinho. Já já eu volto. Bati lá a margarina, o açúcar e o cacau. Aí vou falar uma coisa que eu quero alertar. O cacau, sempre olha para ver se está indicado mesmo como sem glúten. Se você tem um problema com glúten, seja uma intolerância, seja realmente você um celíaco, fica de olho, porque às vezes parece que é inocente, mas tem contaminação no parque de produção do lugar e aí o fabricante tem que garantir que tem glúten ou não, tá? E quanto à farinha, eu falei que eu prefiro as que tem menos farinha de arroz, porque eu em particular sinto muito o gosto da farinha de arroz, por isso que eu opto sempre por uma mistura que tenha outras farinhas, uma composição interessante, tá bom? Eu bati, ficou assim, aí agora eu vou botar todo o resto dos ingredientes, eu vou bater só um pouquinho para incorporar mesmo e vou dividir nas 4 forminhas que eu já deixei untada, tá? Já já eu volto. Bati. Aí eu me lembrei de falar uma coisinha. Sempre que eu começo a bater essas coisas sem glúten, que você coloca aquela massa, parece, você fala assim, putz, grila, desandou, não vai dar bom. Porque no começo, às vezes, parece que tá líquida demais, mas ela tende a absorver um pouquinho do líquido, tá? Então, não se assusta não, tenha fé e continue batendo, tá? Agora eu vou botar nas forminhas e vou botar no forno, que já está pré-aquecido, vou botar por 14 minutos, tá? É assim, não tem a questão do palito, porque se você enfiasse o palito ia sair molhado, não ia sair sequinho, porque o miolo tem que ser derretido. Já vou fazer. Já já eu mostro botando no forno. Saiu do forno, tá bonito, tá cheiroso. Agora nós vamos fazer uma cobertura bem legal. Aquela água do grão de bico, a gente vai usar para fazer como se fosse um marshmallow mole. Só que dessa vez sem nenhuma química estranha, sem nada de ovo. É um marshmallow mole vegano e hipoalergênico.
O que a gente faz? Pega o líquido de uma lata de grão de bico ou de ervilha, vai dar uns 140 ml de líquido mais ou menos, 1/4 de colher de chá de cremor de tártaro, 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e 3/4 de xícara de açúcar de confeiteiro. Primeiro a gente vai bater esse líquido com o cremor de tártaro e depois adicionar o açúcar aos pouquinhos. Primeiro você vai ver que vai crescer um pouquinho o volume, conforme você for botando o açúcar, ele vai ficar assim quase triplicar de volume. Isso é a receita daquele suspiro vegano que a gente falou outro dia, só que usado como marshmallow mole, tá bom? Eu vou repetir para você poder ver direitinho. Bati então a água com o açúcar, vou explicar tudo de novo. Se você tiver dúvida e quiser uma explicação mais clara de como fazer, é só olhar no filme da gente sobre os suspiros veganos. É a mesma receita, só que agora a gente vai usar como um cremezinho, marshmallow mole para botar em cima do petit gâteau. O petit gâteau a gente deve servir assim que sai do forno, mais morninho, quentinho, tá? E aí você colocaria esse marshmallow, fica derretendo, fica muito mais gostoso. Só para rever, a gente usa o conteúdo de uma lata de grão de bico ou ervilha, a gente prefere a ervilha que dá menos gosto, com 1/4 de colher de cremor de tártaro, colher de chá, mais 3/4 de xícara de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de sopa ainda de açúcar de confeiteiro e 1/4 de colher de chá de essência de baunilha. Toma cuidado, dependendo da essência, que você pode variar para não roubar o gosto, tá? A gente bateu e... tadam! O bom é que a gente não usou nenhuma química, tem o açúcar, mas não tem nenhuma química, não tem gordura, nada que não seja tão saudável. Eu já desenformei aqui um dos petit gâteaux e esse aqui eu vou desenformar agora. Opa! E aí a gente vai botar o creme. Ele não vai manter a forma, não nessa consistência, né? Mas eu botei nesse tubinho só pra gente botar assim e ficar mais claro como é que tá fazendo, tá bom? É mais pra dar um toque. Servir com chá, café, bom, né? Ó, não ficou bonito? Vou pegar ali uma colher, vou abrir pra você ver o petit gâteau por dentro, peraí. Todo petit gâteau que se preza tem que ter o meio mais molhadinho, né? Olha. Tá vendo? Viu? É porque esfriou um pouquinho enquanto eu fazia ali a cobertura. E aí aqui você vê, tá vendo? Mas não tá escorrendo. Com café isso é tudo de bom. Se você gostou da receita, assina o canal, segue nossa página lá no Facebook. E é isso. Eu vou comendo um petit gâteau. Tchau, tchau. Isso aqui é bom. Ficou penduragem no outro, né? Então, assim, tá bonito?